E aconteceu que todo santista estava com medo, uma eliminação precoce na Copa do Brasil. 2 jogos apenas, e o Santos não conseguiu marcar nenhum gol, o Santos não conseguiu avançar de fase, e isso é péssimo, né, para nós torcedores que acompanhamos o Santos, né, e a gente está sempre querendo que o Santos esteja lá em cima, brigando por títulos, né, nas fases finais, e principalmente na questão financeira. Sem essa classificação, o Santos deixa de faturar 3,3 milhões de reais. Um dinheiro que seria importantíssimo para o Santos pagar salário dos jogadores, por exemplo. Estamos numa crise financeira, onde o clube precisa de dinheiro, e a Copa do Brasil a gente sabe que é uma das competições que mais paga bem, né, os clubes que vão avançando de fase, que chega até a final, enfim. Então o Santos perde essa questão financeira importante. Dentro de campo, o Cuca perdeu a mão mais uma vez. A gente vem alertando aqui nos últimos vídeos dessa questão de escalações do Cuca, de substituições que ele demora às vezes para realizar, e quando ele coloca o jogador em campo, a gente não vê nada de tática ali, é mais um amontoado de jogadores que não sabem muito bem o que fazer dentro de campo, né? Parece que estão perdidos, e foi isso que aconteceu. A escalação inicial do Santos, eu acho que a gente não tem nem tanto o que criticar, né? Tem a questão do Madison e Pará, que eu acho que é uma coisa pessoal de cada torcedor, né? Se você vai escalar o Madison, se você vai escalar o Pará. Acho que os dois estão numa fase ok, estão bem, né? É até bom ter essa disputa dentro do time. Eu particularmente concordo com o Madison titular. No meio-campo, vocês sabem da minha preferência, né? Quem acompanha o canal sabe, eu prefiro muito mais o Lucas Lourenço do que o Jean Mota, mas é o que eu falo, é melhor você colocar o Jean Mota como meia do que você inventar a moda e colocar um atacante, por exemplo, jogando ali no meio-campo do Santos. Eu não concordo isso, mas ok. Primeiro tempo do Santos, tivemos até algumas chances, né, que o Santos desperdiçou, algumas chances até claras, né, de gol. Mas no segundo tempo, aí que a coisa desandou, o Santos perdeu a mão, o Cuca se perdeu ali nas alterações, o Ceará conseguiu fazer o gol e foi até melhor que o Santos, aí não teve pra ninguém, né? O Santos não conseguiu nem empatar para levar a disputa por pênaltis, né? Então é uma pena o que aconteceu hoje com o Santos. Eu tinha até dito no vídeo de pré-jogo que eu achava sim que o Santos teria condições de vencer o Ceará, mas que eu estava curiosa de como esse time iria se portar. O time do Santos vem perdendo muitos gols, a questão das substituições, que eu volto até a ser repetitiva, atrapalha um pouco. Às vezes você coloca um jogador ali na fogueira porque você quer vencer o jogo, mas não tem esquema tático, né? É mais um amontoado, ele vai colocando o jogador para ver o que vai dar, e acaba que o jogador não sabe o que ele tem que fazer em campo. Então é complicado essa questão. O Marinho muito subido hoje durante o jogo, né? Até a torcida estava questionando, né, dessa falta do Marinho, dele não ter sido protagonista hoje no jogo, poderia até ter sido expulso ali no finalzinho. Então assim, não era mesmo dia para o Santos conseguir a classificação, deu tudo errado e o Santos não consegue avançar. Senti o time do Santos, principalmente ali no finalzinho, faltando perna de alguns jogadores importantes para o time do Santos, né? Fisicamente a gente percebe que alguns atletas já estão no limite e precisa, era o que a gente sempre vem falando, poupar os jogadores na hora certa. Quando eu falo de poupar jogador, não é jogar com o time reserva um jogo inteiro, né? Jogar, sei lá, um jogo do Campeonato Brasileiro, todo mundo reserva. Não é isso. Quando eu falo de poupar, é você ter inteligência na hora que você tá ganhando, de mudar uma peça que não vai fazer tanta diferença assim, né, no seu esquema tático, mas que é importante pro jogador descansar. Algum jogo que você acha que pode... Não, pô, esse jogo eu acho que dá pra eu poupar tal jogador. Vai e faz isso, né? Tivemos um jogo na Libertadores mesmo, que o Santos já estava classificado, era o momento perfeito para poupar alguns jogadores e o Cuca não fez isso, né? Então, assim, precisa poupar os jogadores. O Santos não pode registrar novos atletas, o Cuca não roda o elenco como ele deveria rodar. Então, assim, o elenco do Santos é um elenco curto? Em algumas posições, sim, né? Mas você tem jogadores que você pode colocar ao longo da partida para você tirar essa questão de física, né? Para você ter um elenco que aguente
3 competições, né? No caso agora só 2, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas essa questão da paralisação do futebol atrapalhou demais o calendário. Então você precisa saber dosar quando você pode ir até mais com o jogador ou quando você precisa recuar e segurar esse atleta para ele não estourar lá na frente. Então, às vezes você perde o jogador para um jogo, porque você está descansando ele, mas é melhor do que você perder por 1 mês, 2 meses, ter uma lesão mais grave. Então, o Cuca precisa colocar na cabeça dele. Fazer substituição é importante. Não é você fazer substituição faltando 10 minutos, 20 minutos para o jogo acabar, que você vai preservar o seu atleta. Não é isso que vai acontecer. E agora, né, nesse mundo aí, né, de substituições que a gente está falando, de poupar ou não jogadores, eu lanço a pergunta. Tem até vídeo aqui no canal, um dos últimos vídeos, né, que a gente fez. Ele vai poupar visando a Libertadores agora? Contra o Atlético Paranaense, né, por conta de altitude, muito se falou que ele poderia ir com uma equipe reserva, né, para enfrentar o Atlético Paranaense, e a equipe titular, né, a considerada titular, e para Quito e já se adaptando com a altitude. Será que ele vai fazer isso? Ou será que agora, como o Santos caiu na Libertadores, ele também vai querer priorizar o Campeonato Brasileiro? Né? Então, fica aí a dúvida, o que o Cuca vai fazer. Esses próximos jogos do Santos, né, que a gente até comentou, é uma mini maratona. O Santos vai ter apenas um jogo dentro de casa, que é contra o Internacional. Os outros jogos, até o jogo da Libertadores contra a LDU, é fora de casa. Então, assim, o Santos não vai ter muito tempo para treinar, o Santos não vai ter muito tempo para recuperar os seus atletas, que é um jogo atrás do outro, é jogar e aí subir no avião para o próximo jogo. É basicamente essa a rotina do Santos nos próximos jogos. Então, estou curiosa. Eu espero muito que o Cuca comece a, de fato, usar a base. E quando eu falo de usar a base, não é colocar nos últimos minutos, é colocar os meninos na fogueira. É você preparar esses jogadores em jogos chaves, jogos que você entende que você pode, né, colocar um Lucas Lourenço de titular, um Sandri de titular, um Marcos Leonardo de titular, né, para você meio que ir alternando com o Caio Jorge, por exemplo. Então você precisa sim testar esses meninos, mas não colocar na fogueira, hoje faltando sei lá quantos minutos para o jogo acabar, colocar e falar, se vira, vamos tentar empatar esse jogo, vamos tentar virar esse jogo, que não é assim, senão a gente vai começar a queimar esses atletas, senão a torcida vai começar a pegar no pé desses jogadores, né? Pode ser até que nesse vídeo, aqui nos comentários, tenha alguns comentários criticando esses jogadores. Não é proibido criticar jogador A ou B, mas eu acho que a gente também precisa levar em consideração a circunstância que esses jogadores estão entrando nos jogos, né? Então eu acho que é uma reflexão boa para todo mundo. Quero os comentários de vocês, do que vocês acharam dessa eliminação do Santos. Quem foi o melhor em campo, quem foi o pior em campo, deixa aqui nos comentários, que eu amo ler a interação de vocês aqui no canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, para você sempre acompanhar esse bate-papo que a gente faz sobre o Santos Futebol Clube. E a gente se vê no próximo vídeo.